Oi, gente, agora eu vim aqui tentar adaptar o podcast não só para voz, mas vídeo também, para que eu possa trazer aqui para o YouTube, e talvez até para outras plataformas também, mas não ficar aquela coisa só da voz. Eu acho que a gente tem um contato aqui com os vídeos. Comecei com os vídeos, continuarei com os vídeos, acho legal, acho que é um contato massa. Como vocês podem ver, eu ainda estou aprendendo a utilizar esse microfone, mas agora temos uma estruturazinha um pouco melhor para que o som dos vídeos fique melhor também. Bom, nesse episódio do podcast, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a influência da família nos nossos comportamentos, mas especificamente nesse vídeo eu queria falar sobre relacionamentos amorosos, então como a gente percebe que a gente acaba repetindo ou buscando, de certa forma, questões de relacionamentos dos nossos pais, das nossas referências familiares, nos nossos atuais relacionamentos amorosos, mas eu também queria falar um pouquinho com vocês sobre hábitos alimentares e também essa repetição, essa importância da família, das primeiras experiências ali familiares na construção e na manutenção dos nossos hábitos alimentares. Sobre relacionamentos amorosos, eu acho que a gente escuta muito isso, né? Eu tô repetindo o casamento dos meus pais, eu tô vendo aqui como eu busquei um cara muito parecido com o meu pai, como eu busquei uma mulher muito parecida com a minha mãe, né? E como a gente às vezes repete mesmo a dinâmica relacional do casamento dos nossos pais, ou, enfim, responsáveis, quem criou a gente ali, nem sempre querendo repetir. Né? Muitas vezes sim, a gente usa como referência porque a gente viu que deu certo, porque eles parecem apaixonados, porque o casamento foi saudável, os relacionamentos ali foram bons, os frutos desse relacionamento foram bons. Mas muitas vezes a gente repete porque simplesmente foi como a gente aprendeu a se relacionar. Ponto final. A gente pode enxergar como não saudável, a gente pode não querer repetir aquilo conscientemente, a gente pode inclusive ver e saber pontuar os problemas naquele relacionamento. Mas isso não quer dizer que necessariamente a gente saiba fazer diferente, a gente saiba não repetir e a gente consiga não repetir. Né? E aí, o que eu acho que é legal, e aí entra muito no papinho, vamos fazer terapia, é porque eu acho que quando a gente começa a falar sobre essas coisas, é quando a gente começa a perceber que alguma coisa ali tá estranha. Ou porque te irrita, você não queria que fosse igual, mas é, né? O que a gente chama na psicanálise do estranho familiar, aquela coisa que você estranha, que você acha um absurdo, que você não gostaria de forma alguma ter, mas é familiar. É familiar porque você quer, é familiar porque foi como você aprendeu, é familiar porque lá no fundo é como você faz, é como você se sente, mas é estranho. Né? Eu não quero que isso seja normal para mim. Eu não quero que seja normal que a mulher esteja numa relação de inferioridade ali na relação. Porque eu vi isso com a minha mãe e meu pai a vida inteira. Eu não quero que isso seja normal. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, eu começo a perceber em análise que eu quero. Eu quero ser inferiorizada. Ou eu quero que ele ganhe mais e pague as contas. Ou eu quero que ele que mande aqui na relação. Mas não quero. Isso é um absurdo. Como assim? Eu não quero isso. Eu não quero ver minha mãe fazendo isso a vida inteira. Eu não quero. Mas eu quero. E aí, esse estranho familiar, né? Aquela coisa que é estranha pra você, que você, de primeira, assim, de cara, abomina, né? Acha um absurdo. Mas depois de um tempo de análise, de terapia ali, de processo, de falar, de perceber, de conectar as ideias, você começa a perceber que talvez você queira, e aí você tem que lutar contra esse querer, né? Contra esse desejo, contra esse interesse daquilo que racionalmente não é legal. E essa é a questão, né? Muita coisa do que a gente traz ali da infância é inconsciente, né? É essa mistura maluca de como assim, isso aqui é meu, eu não quero que isso seja meu, eu não quero gostar disso, isso aqui me parece absurdo, isso aqui parece que não faz sentido, mas guardou, mas registrou, ficou ali na sua marca de vida. Né? Ficou ali nas primeiras relações. Você, bebezinho, assistindo essas relações acontecendo e repetindo aquilo ali. Mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, mesmo que você abomine, mesmo que você queira muito ser diferente. E é por isso que eu sempre falo, assim, que não é uma coisa da noite pro dia. Né? Não é de uma sessão para outra que você vai perceber que você repete uma coisa que sua mãe faz que te irrita muito e você não quer repetir. Né? Porque, na verdade, é muito mais uma reflexão de, primeiro, por que me irrita? Segundo, por que eu peguei pra mim? Terceiro, será que lá no fundo eu não quero ter isso? Né? Porque me irrita, eu acho um absurdo, mas eu consigo coisas que minha mãe conseguia com esse comportamento. E aí eu faço igual e eu consigo essas mesmas coisas. Mesmo que não seja consciente, mesmo que não seja desenhadinho ali como seu planejamento de comportamento, talvez você assistiu ela fazendo aquilo e obtendo resultados com aquele comportamento a sua vida inteira. Então você inconscientemente aprendeu que é assim que se existe. É assim que relacionamentos funcionam. É assim que mulheres se comportam em relacionamentos, é assim que homens se comportam em relacionamentos. Né? E parece muito simples, né? Não quero fazer igual, não vou fazer igual. Mas não é simples. Não é simples porque a gente faz igual, mesmo não querendo. Não é simples porque muitas vezes a gente nem percebe que não quer fazer igual, porque a gente nunca parou pra falar sobre o relacionamento dos nossos pais, relacionamento dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos responsáveis, e ser capaz de pontuar, isso aqui eu não gostei. Nossa, isso aqui é um comportamento que eu não quero repetir no meu relacionamento. Ou isso aqui, na verdade, eu acho muito saudável, porque eu acho que os dois aprenderam a lidar com a frustração e aprenderam a não transferir um ao outro questões que são deles. Mas pra você ter esse olhar de um comportamento dentro de um relacionamento, você tem que estar já refletindo sobre o comportamento humano. Né? Não é uma coisa fácil. Você olhar e falar, nossa, como a minha mãe cede, meu pai cede, e ele se respeita. Isso também demanda uma elaboração emocional, que a terapia, uma análise, né, podem ajudar justamente para que você se conheça. Que é o que eu sempre trago, né? É muito fácil esse discurso de autoconhecimento, né? É muito fácil imaginar esse discurso. E sim, a terapia está em grande parte nesse autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Com quem eu quero me relacionar? Com quem eu não quero de forma alguma me relacionar? Que tipo de relacionamento que eu não quero de forma alguma ter?
Mas, ao mesmo tempo, a gente não passa por um processo só de autoconhecimento. A gente passa muito por um processo de conhecer aqueles ao nosso redor que nos fizeram quem nós somos. Que a gente começa a entender minimamente por que minha mãe fazia aquilo, por que meu pai fazia aquilo, o que meu avô influenciou o comportamento do meu pai que me influenciou. O que a minha mãe fazia, minha avó fazia com a minha mãe, que minha mãe faz igual comigo, eu vejo que minha mãe se irrita com a minha avó e eu me irrito com a minha mãe, mas essa dinâmica segue igual se repetindo ali, né? E aí o outro vai e tem um comportamento absurdo e você entende. Pera, na verdade, eu acho que ele ficou frustrado. Acho que ele não soube lidar com aquele sentimento. Acho que ele não soube lidar com aquela resposta que eu dei. E foi por isso que ele reagiu dessa forma. Você começa a ter um pouco mais de malemolência nas relações, né? Um pouco mais de paciência com as outras pessoas. Porque você começa a entender que nada é à toa. Tem sentimentos por trás, tem incômodos por trás, tem irritações por trás. Que a sua mãe se relaciona da forma que ela se relaciona com seu pai, porque ela foi criada pelos avós, pelos seus avós, os pais dela. E que o seu pai também foi criado pelos pais dele. E que essas duas famílias têm nada a ver. E que eles tiveram que fazer dar certo. Tiveram que fazer dar sentido. Quantas vezes você não foi preterido pelo seu irmão? Talvez porque o seu irmão, naquele momento, foi uma criança mais fácil de lidar, porque você já carregou muito mais coisa dos seus pais. Gente, não sei. Essa é a questão. Não é legal se questionar sobre isso e tentar entender para que a gente não repita aquilo que a gente enxerga que não tá dando certo, ou para que a gente repita aquilo que tá dando certo, que faz sentido, que parece saudável, parece que tá trazendo frutos. Nós somos uma família unida porque os nossos pais souberam lidar com as diferenças deles e que eles souberam então se comunicar de uma forma saudável, ou pelo menos assim comunicar e tretar ali dentro do quarto, não passar isso para as crianças, ou aquela criança que teve que ficar mediando a discussão dos pais, que teve que ficar trazendo fala da mãe pro pai, fala do pai pra mãe, porque eles em si não conseguiam se comunicar, porque eles estavam com questões emocionais mal trabalhadas, porque os pais deles provavelmente tinham questões mal trabalhadas, e quem sofre mais é essa criança aqui no meio, que precisa sustentar essa comunicação truncada aqui, enquanto ela tá dando sentido pra maneira de se relacionar dos pais. Então, se é assim que um homem e uma mulher se relacionam, é assim que uma mulher e uma mulher, um homem e um homem se relacionam, então é assim que eu vou ter que me relacionar, mas não faz sentido, eu não gosto. Mas ao mesmo tempo, estranho familiar. Eu não gosto, aí eu percebo lá um tempo depois no meu relacionamento que eu tô fazendo igual, porque é familiar. Eu não gosto, eu abomino, mas é familiar. É como eu sei me relacionar, é como eu aprendi a me relacionar, é como eu desenvolvi as minhas figuras, as minhas linguagens de amor, né? É como eu desenvolvi a minha maneira de afeto, de apego, né? Como eu me apego ao outro, como o outro se apega a mim, como eu demonstro meu afeto, como o outro demonstra pra mim. Então eu vou fazer igual. Porque pra que eu possa observar essa minha maneira de demonstrar um afeto e entender que não tá legal, que eu não tô conseguindo passar o que eu quero passar, ou que eu não tô nem sabendo dizer o que eu quero passar, eu preciso parar e me questionar. Por que é assim que eu demonstro afeto? Ou por que não é da outra maneira que eu demonstro afeto? E aí, um pouquinho em relação à comida, né, que eu falei que eu ia falar sobre os hábitos alimentares, a influência da família, eu tô aplicando agora algumas entrevistas do meu Master's Degree e é exatamente sobre isso, assim, como a nossa família, os hábitos alimentares da nossa família e os hábitos alimentares da cultura do nosso país influenciam como a gente se alimenta e influenciam a nossa imagem corporal. Porque uma coisa que eu acho muito importante da gente perceber é que a observação, ela não vem só, em tudo que eu tava falando aqui, no relacionamento de um com o outro. Mas a observação vem muito também, a observação que a criança faz com os responsáveis, do responsável com ele mesmo. Porque uma coisa que eu vejo padrão é muita criança que não sofreu bullying, né, ou comentários negativos, pejorativos em relação ao próprio corpo, mas que cresceu num contexto em que a mãe falava mal do próprio corpo, o pai falava mal do próprio corpo, a irmã falava mal do próprio corpo, os avós falavam mal dos próprios corpos. E ela entendeu, então, que se a família inteira odeia tudo que, por exemplo, se relaciona com gordura nos próprios corpos, eu também tenho que ser assim. Porque é assim, então, que se relaciona com o corpo. E eu acho que a gente naturaliza muito, que não, a gente aprende em outro contexto. A gente são os primeiros anos, né, que são muito, muito, muito influentes em como a gente repete, né, em como a gente segue se relacionando com o nosso corpo, com a comida, com o outro, com relacionamentos, enfim, no geral, com o estudo, com a escola, com o exercício físico, com a atividade física, como tem que vir lá de trás, tem que ser naturalizado, que os pais façam exercício físico, para que aquela criança veja que isso faz parte de um hábito natural humano, que os pais queiram comer bem, minimamente bem, queiram comer nutricionalmente bem, para que aquela criança entenda que isso faz parte da sua maneira de existir no mundo. Porque é isso, assim, ok, é claro que depois que a gente vai pra escola, a gente passa a ser influenciado pelos nossos coleguinhas, pelos professores, pelas famílias dos nossos amigos, né? Porque a gente começa a ir pra casa das famílias dos amigos e tudo muda também, porque a gente começa a ver outras culturas. E sim, a gente é muito influenciado por rede social e tudo que vem disso. Mas os nossos primeiros anos, que são essenciais, eles acontecem primeiramente dentro de casa, né? Com o seu pai, sua mãe, seus responsáveis, sua madrasta, seu padrasto, seus avós, seus irmãos, tudo. São essas primeiras pessoas que vão te ditar como o mundo funciona. Mesmo que lá na frente você mude totalmente de ideia. Mesmo que lá na frente você olhe e fale, cara, na verdade essa maneira de se relacionar pra mim não faz o menor sentido, comer dessa forma não faz sentido, me exercitar ou não me exercitar não faz sentido, eu vou mudar os meus hábitos. E isso é possível, né? E é isso que eu estou falando aqui. Vamos tentar encontrar o que tem lá atrás a partir de uma reflexão agora. Porque eu tô trazendo toda essa reflexão pra gente pensar na influência da família, também como nós, pais, né? Mãe, mas enfim, na posição de pai e mãe, e entender, e não só pai e mãe, eu acho que todo mundo que tá envolto de uma criança ali, né? Quando você tá perto de uma criança, como pequenas coisinhas, pequenos comentários que você faz do seu corpo, comentários que. Como são os hábitos alimentares nessa casa, como que esses casais se relacionam ao redor dessa criança. Porque ela tá aprendendo tudo, ela tá observando tudo.
Pode ser que quando ela cresça, ela quebre totalmente essas regras, nada disso faça sentido, ela não queira comer igual, ela mude os hábitos no sentido de exercício, atividades físicas, ela se relacione amorosamente de uma maneira diferente, ela passe a estudar o que nem em casa nunca foi referência, ou o contrário, ela decida que ela pegou ranço dos estudos, de tanto que ela foi cobrada dentro de casa, enfim, tudo isso é possível de mudança. Mas se a gente puder observar, perceber os nossos comportamentos para evitar que as crianças repitam, se esses comportamentos não forem bons nem pra gente nem pro outro, comportamentos saudáveis, por exemplo, por que não fazer isso? Né? Por que não observar o que estamos fazendo para evitar que as próximas gerações, as crianças que estão observando a gente ali, repitam todo esse sofrimento? Né? Que tenham uma relação sofrida com o corpo, que tenham uma relação difícil com a comida, que é uma coisa que está presente na nossa vida quase 100% do tempo, né? Que não precisa ter, não precisa não saber se relacionar com o outro. E aí, dito tudo isso, para que a gente entenda que vem disso, a gente precisa entender as nossas questões. Né? Eu apliquei a entrevista com uma das participantes britânicas, né? Porque as entrevistas eram, então, diferenciar, falar um pouquinho das diferenças culturais brasileiras e britânicas. E aí, uma das entrevistadas britânica, ela me falou sobre, inclusive, assim, uma relação muito saudável com a comida e com o corpo. Como dentro de casa sempre foi uma coisa muito saudável mesmo, de assim, você tá com fome, vai comer, se não tá com fome, guarda a comida, come depois. Sabe essa relação que deveria ser normal com a comida? Que a comida ela não precisa ser, você não precisa ser refém da comida. Você também não precisa ser uma pessoa que decide que não quer comer nada e que vai ficar trocando de alimentos, que aí também já não é o que eu estou falando aqui, não vamos ser, não quero comer, próximo, não quero comer, próximo, mas assim, não quer comer agora, porque o seu corpo está te falando que está saciado, tudo bem, você vai comer essa comida depois. Toda essa naturalização, né, muito do que você tem falado aqui sobre as relações com a comida, mas assim, eu achei tão rico que ela falou que ninguém na família dela fazia comentário do corpo um do outro. Isso não era naturalizado. Não era aceitável e não era naturalizado. Nem do próprio corpo, na frente das crianças, pelo menos, e nem do corpo da criança. Então, assim, claro, a gente não tá falando de uma criança que tá, por exemplo, passando por um processo de obesidade infantil, tá precisando, de fato, que falem sobre o corpo no sentido de vamos fazer alguma coisa para que você desenvolva uma relação mais saudável com o seu corpo. Vamos aumentar a quantidade de atividade física, vamos caminhar mais, vamos... Ok, esse caso. E aí, lembra, cada caso é um caso. Mas, assim, por que a gente naturalizou que as pessoas podem sair falando do corpo umas das outras, falando do corpo das crianças, falando do que se deve ou não deve ser feito? Pessoas de fora, eu tô falando, né? Dentro de casa já é outra história, que também já é muito complicada. Mas, assim, meu Deus, as pessoas nem te conhecem, elas estão falando do seu corpo, né? E enfim, foi muito longe aqui, tem muita coisa, né? Tem muita coisa em todos esses assuntos. Mas eu acho assim, que o que eu queria trazer aqui é o quanto que sim, as nossas relações familiares, as nossas primeiras experiências de relacionamentos no geral, influenciam muito, tanto a nossa maneira de se relacionar amorosamente na vida adulta, quanto na nossa relação com o nosso corpo e com a nossa alimentação, que são duas coisas que ocupam grande parte da nossa vida, né? A gente tá se relacionando amorosamente, a gente namora, casa, tem filho, e a gente tá comendo. 100% do tempo a gente tá comendo. Ou não, né? Ou a gente tá tomando um monte de remédio pra não comer. Ou a gente não tá fazendo nenhuma atividade física pra movimentar nosso corpo. Ou a gente tá fazendo demais, né? Que também tá sendo um movimento aí de se olhar, né? De se prestar atenção. Então, assim, a partir do momento que a gente entende que sim, vem muito da nossa infância, vem muito das nossas primeiras relações, a gente pode entrar num processo terapêutico, a gente pode se permitir momentos de reflexão, a gente pode explorar nossos sonhos, nossos atos falhos, as nossas confusões, os nossos desejos, falar sobre as nossas fantasias, para que a gente ou deixe para trás aquilo que já não faça mais sentido, ou pelo menos dê sentido consciente, elabore aquilo que veio lá de trás e que você quer manter, que tá tudo bem também. E principalmente para que a gente perceba que se vem lá de trás, a gente pode trabalhar com nós mesmos, você trabalhar a sua relação com sua maneira de se relacionar amorosamente, a sua relação com a comida, a sua relação com o seu corpo, a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, com seus avós, com todas as suas referências primárias, para que você entenda tudo isso, trabalhe tudo isso e não transfira isso para as próximas crianças, né? Porque assim, se a gente é bem aquele discursinho clichêzão que faz total sentido, né? Uma pessoa fazendo terapia porque 10 pessoas ao redor não quiseram fazer, todo mundo transferindo as questões umas para as outras, ao invés de tirar uma horinha da semana para tentar entender por que eu me irritei tanto com aquela fala. Por que eu quero me relacionar assim? Por que comer ou não comer é tão forte para mim? Por que tenho que ser magra? Por que eu tenho que fazer certa coisa? Por que eu não quero fazer exercício? Eu peguei ranço de exercício físico. Por que eu não quero estudar? Por que eu tenho dificuldade de aprender uma língua nova? Por que eu quero só ter o status de uma pessoa intelectual? E tudo que é exagerado. Que vem muito lá de trás, que também vem de outras relações com os nossos pares na escola, com os nossos professores e com mídia, né? Muita mídia. Mas que a gente pode entender, ou pelo menos tentar entender. A gente pode tentar explorar. A gente pode tentar apontar de onde veio, por que pesou tanto aqui, por que pesa tanto aqui, que outros significados estão por trás dessa irritação, né? Então, sim, nossas famílias, nossas primeiras relações influenciam muito. Cada caso é um caso, né? Não posso dizer aqui que influenciou muito você que tá ouvindo, assistindo esse vídeo aqui. Mas provavelmente sim. Agora, como influenciou? De onde que veio exatamente? O que essa influência tá trazendo pra sua vida? Isso é muito pessoal, isso vai muito do seu processo terapêutico. Quando você estiver vinculado com uma pessoa que você queira que esteja ali pra te ouvir, pra que você se ouça, pra que você escute aquilo que você tá levando. E para que você possa não repetir nem com você mesmo, muitas coisas que não estão sendo legais, nem repetir com as próximas gerações que estão vindo aí, né?